um assunto que aparece na Bíblia, e tudo que aparece na Bíblia, a Bíblia fala, toda a Escritura é inspirada por Deus, e tem um assunto, eu queria fazer só um comentário nessa manhã, em Gênesis 26, 12, você não precisa abrir, eu vou citar esse texto. Gênesis 26, 12 fala que Isaac, lembra aquela situação de crise que havia no mundo todo, naquela terra? Isaac fez a menção de ir para o Egito, sair daquele lugar. Deus diz, não, fica na terra e semeia na terra. E a Bíblia fala assim, semeou Isaac naquela terra, como Deus tinha falado, naquela terra, deixou claro. E no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Então está aqui, a realidade é porque Deus abençoa. Deus é um favor de Deus, é uma força, a bênção de Deus é uma força sobrenatural que põe a mão na nossa mão, que põe a mão no nosso trabalho, que faz gerar além do natural, ok? E aí, a Bíblia menciona isso, gerou a 100 por 1 naquele ano. O que é 100 por 1? 100 por 1 é você plantar um, ou seja, você entrega um. Esse é o teu risco, é o tamanho do teu risco, ok? Você, como qualquer plantador ou qualquer fazendeiro hoje que tem, vai plantar soja, vai plantar o que for, ele vai dizer assim, quanto custa para mim semear, plantar na terra? Você tem custo de maquinário, custo disso, mais isso aqui, e mais a semente me custa tanto, porque essa semente vai morrer, ela vai embora. Esse é um custo que não, isso vai ser entregue. Amém? Então o que ele está dizendo? Ele botou um no solo e foi-se. E o solo deu 100 vezes aquele um. É isso que significa essa relação 100 por 1. Porque o Senhor o abençoava, é como se ele deu uma grande colheita. Então, não só na crise, Deus abençoou e proveu algo para ele subsistir na crise, mas Deus abençoou ele e deu uma das melhores colheitas possíveis. Então, é interessante como Deus faz. Deus não só abençoa a pessoa e preserva e dá uma boa colheita, mas ele é 100 por 1, ou seja, foi uma senhora colheita, porque a mão de Deus estava ali, ou seja, Deus pode qualquer coisa, amém? Nos investimentos que se fazem, aí as pessoas dizem assim, normalmente não entra num investimento de risco se tu pelo menos não tenha 2 por 1, que é o que se diz, você põe um, você está arriscando a perder um, vai ganhar 2 de volta. Essa é normalmente a relação que você faz assim, nesses investimentos de alto risco. Amém? Então você tem essas relações em andamento. E aí você começa a ver, isso está na Bíblia, porque é como funciona esse sistema de agricultura, de plantar e colher. Isso está em Gênesis 26, em Lucas 8 diz assim, na parábola, isso agora é Jesus falando, na parábola, aquele que semeia a palavra, olha o que Jesus diz. Outro, afinal, caiu em boa terra. É a semente que caiu em boa terra. Cresceu, produziu a 100 por 1. Então, Jesus agora está mencionando essa relação entre custo e retorno, entre o investimento, entre o risco e o retorno. Jesus está colocando. Jesus está medindo, ajudando as pessoas a medirem. E aí ele diz assim, em outros textos, em outras parábolas, falam sobre, outra enfim caiu em boa terra e deu fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por 1. O que é? Teve uma parte daquela semeadura que deu 30 por 1, 30 vezes, amém? 60 vezes e 100 vezes. Amém? 30 vezes já é uma senhora benção. Se você põe 1.000, retira 30.000. Ou você põe tantos sacos de equivalente de café ou trigo, o que seja. E aí, Marcos 10, esse eu queria que vocês abrissem. Marcos 10.
Lembra a história do jovem rico, que era rico e não quis seguir, porque Deus disse para ele assim, Jesus disse para ele, ele sabia tudo, tinha feito tudo, fazia tudo certinho, agora vende tudo que tu tem. Olha o que Jesus disse para ele, vende tudo que tu tem e dá aos pobres e vem e segue-me. O que Jesus estava dizendo para ele? Vou te dar uma oportunidade. Tudo é uma semente grande. Ok? Tudo que eu tenho é uma semente grande. O que Jesus está fazendo, e Jesus sempre faz conosco, Ele nos dá a oportunidade de dizer, semeia tudo. E você vai ver o que eu sou capaz de fazer. Aí o que acontece? A pessoa saiu contrariada, porque era homem de muitas riquezas. E aí Jesus diz, quão difícil vai entrar no reino de Deus e tocar nesse... O versículo 26, quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque elas estão... E nós já estudamos sobre isso, é uma questão de confiança. O que você faz? Você se apoia nisso. Você está fone. Imagina se você tira isso. Tira tudo, você vai se apoiar em quê? E o problema da riqueza é que você vai criando um certo laço com ela, vai criando uma certa confiança, onde você confia mais no fato do que você tem do que em Deus. E se você tira essa pedra de apoio, você diz assim, sim, mas você confia em Deus. Não, mas é a dificuldade. E você não consegue tocar nas promessas de Deus e na colheita de Deus se você estiver agarrado nisso. Amém? E aí, ele diz quão difícil, ele qualifica, os discípulos estranharam o comentário. É interessante a lógica de Jesus, da Bíblia, que os discípulos estranharam esse comentário de Jesus. Tipo assim, é difícil o rico entrar no reino de Deus. Por quê? Eles eram pessoas abastadas. Quando Jesus foi chamar João e o irmão dele, ele disse, larga e vem e segue-me. Sabe o que a Bíblia descreve? A Bíblia descreve assim, e eles largaram as redes com o pai e os empregados deles. Ou seja, eles tinham empregados. Eles tinham uma empresa de pesca. Eles tinham uma empresa. Eles largaram tudo, deixaram tudo com os empregados e com o pai administrando e saíram fora. Então, os discípulos estranham quando Jesus diz assim, como é que funciona assim? Como assim não vai entrar aqueles que têm riquezas? Imagina Jesus falando isso para os judeus, né? E ele diz assim, e ele qualifica, a palavra diz, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. E eles ficaram maravilhados, então quem pode ser salvo? Aí ele diz, para os homens é impossível, para Deus tudo é possível. Aí Pedro faz o seguinte comentário, então Pedro começou a dizer, eis que nós tudo deixamos. Agora ele está comparando o que aconteceu com o jovem rico anterior. A Bíblia diz para ele, vende tudo e me segue. E Pedro, interagindo depois com essas explicações de Jesus, ele chega assim, tudo bem, mas nós deixamos tudo para te seguir. E tudo deixamos e te seguimos. E aí Jesus, olha o que Jesus responde. Em verdade vos digo. Ele diz, não é uma fala simples, ele diz, em verdade vos digo. É uma afirmação de Jesus. É impossível, não existe essa possibilidade de alguém que tenha deixado casa, e ele segue a lista, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes, e aí ele lista a mesma coisa, deixou casa 100 vezes de casa, deixou irmão 100 vezes irmãos, deixou isso 100 vezes ali. O primeiro item, que não tenha deixado casa por amor do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes casas. 100 vezes. E Jesus, de novo, Jesus traz essa informação, porque é o conceito de colheita. 100 por 1 é uma colheita sensacional, é uma colheita top, é recorde de safra. O índice, a relação de 100 por 1 é a colheita. E Jesus está dizendo, é impossível isso acontecer. É impossível alguém ter deixado alguma coisa. Ou seja, olha o que ele está dizendo. Existe uma regra em andamento no reino.
que o que você semeia no reino, você vai ter retorno. É uma regra do reino. Jesus está dizendo, claro, não é jogo nenhum, não é nada. Ele está dizendo uma clara, é assim que o reino de Deus funciona. No momento que você abre mão de algo que você tem, por amor do reino, do evangelho e das coisas de Deus, é lógico que o reino vai te dar um retorno, também 100 vezes mais. Então você abre mão de algo para entrar no reino. E é interessante que essa é a lógica que Jesus diz, quando ele fala do custo do discipulado. Tem uma parte lá que diz assim, que Jesus está falando sobre o custo do discipulado, ele diz assim, ninguém que tenha deixado, amém, ninguém pode ser meu discípulo se não deixar pai, mãe, filho, irmão, tarará, tarará. E no mesmo capítulo, na mesma sequência daquele texto, do versículo, ele diz assim, qual é o homem que indo construir uma torre, não assenta primeiro e calcula se tem os recursos para terminar a torre? E aí ele diz assim, qual é o general, ou a pessoa que vai sair em guerra, que não se assenta, senta primeiro, para ver se o que ele tem na mão é o suficiente para lidar com o exército que vem na frente. E é assim, da mesma maneira. O que você está dizendo? Você está avaliando a situação e dizendo o seguinte, eu estou entregando a minha vida para o reino. Amém. E no momento que você entender essa lógica, é lógico que se você entregar a tua vida para Deus, Deus vai entregar a vida dele para você. Não tem como pensar diferente. Então, o que acontece na nossa vida? A nossa mente natural, ela quer ser mais santa que Deus. Ela diz assim, não, mas eu não faço assim, imagina, eu não vou fazer alguma coisa para receber nada de tronco. Amém? E nós queremos ajudar, Deus não tenho expectativa nenhuma, eu estou ajudando. Ou seja, nós tratamos semente no reino de Deus como uma ajuda, um extra, você dá, não. E as pessoas tratam ofertas no reino de Deus como assim, não, vou dar uma ajuda lá para a igreja, eu vou dar uma força. Elas não entendem o conceito de semeadura. Eles tratam como se fosse assim, por isso que as pessoas dão trocado e dão sobra. Porque aquilo não faz falta, não, vou ajudar a igreja lá, vou dar uma força para a igreja, vou ajudar o pastor lá, tem essa obra lá, vou dar uma força para ela, porque eles dão da sobra. Eles dão de algo que não dói, não custa nada. Só que o que acontece? A semente custa, porque quando você começa a entrar na área de custo, que você avalia o custo, você entra no conceito de semente, aí você, se é custo, você pode começar 30, 60, 100%. Se não te custa nada, não é semente. Amém. Se você não consegue pegar a maneira como você enxerga finanças ou qualquer assunto no reino e dizer isso aí me custou algo e eu estou dando isso porque ao eu colocar isso, é que nem o fazendeiro. O fazendeiro é o seguinte, ele vai pegar a conta bancária dele e os recursos que ele tem, sentar com a família dele e dizer o seguinte, existe uma provisão, uma projeção de que nós vamos ter uma boa safra de soja nesse ano que vem. Ele senta com a família, é o seguinte, nós temos tanto no banco. Ele vai sentar com a família dele e vai dizer assim, mas para nós tocarmos nessa, nós vamos ter que abrir mão de parte disso que nós temos e colocar no solo, sabendo que é uma posição de risco, que isso aqui pode dar uma praga, pode dar uma seca e nós não retornar nada. É isso que eles estão dizendo. Eles estão dispostos a assumir um risco para botar em algo, porque existe um potencial de retorno. Amém? Quando Deus apresenta o reino para nós, Ele está dizendo, eu quero que você troque a vida que você tem pela vida que eu tenho a oferecer. O conceito de galardão, de recompensa, de colheita, ele tem que estar presente se você vai andar pela fé. Se você não semeia na expectativa, eu estou crendo em Deus para Deus fazer algo, você não está fazendo semente. Você diz assim, eu estou dando uma força lá, eu estou bem, eu não preciso. Se der, Deus, se não der, não deu, é uma ajuda que eu estou dando, não me custa nada, segue a vida. Amém? Eu sou eu tenho um bom coração, e não está errado fazer isso. Eu ajudo as pessoas, amém, Deus tem me dado bastante, amém, você vai dando, você vai abençoando as pessoas. E a palavra de Deus fala isso, quando você for colher, não fica catando os migalhas, deixa a sobra lá que o pessoal pega. Agora, quando você vai pensar em termos de reino de Deus, de discipulado, de transformação, existe um custo.
Quando Jesus diz para mim, o semeador semeia a palavra, e é o que vocês estão ouvindo a palavra de Deus. A palavra de Deus entra no teu coração, e essa palavra vai gerar um custo na tua vida, porque você vai ter que abrir mão do que você pensa e receber o que Deus pensa, e dizer assim, eu vou acolher o que Deus pensa, e eu vou fazer o que Deus pensa. Vai custar parte da tua vida. A palavra de Deus pregada a nós, nos confrontam com uma escolha. Eu vou abrir mão do que eu acho, do que eu penso, do que eu estava planejando, e vou fazer o que Deus... Isso vai me custar algo. Mas Jesus diz, se você acolher essa palavra e obedecer essa palavra, essa tua decisão vai dar 30, 60, 100 por 1. E essa é a razão porque as pessoas chegam na igreja e dizem assim, que palavra linda, pastor. Amém, tocou meu coração, amém, deu coceira no meu ouvido, eu fiquei deu um arrepio, inclusive. Amém, glória a Deus, amém. E você mede a palavra de Deus pelos arrepios, pela sensação. Faz sentido, que bênção, era bem o que eu estava estudando essa semana, né? Deus confirmou. Ok, nada vale se não entrar no coração e alguma coisa morrer em você. Nada vale. É entretenimento, coceira de ouvido, nada vale se essa palavra ela tem que cair no solo e lá no teu coração e dizer assim, eu vou mudar de vida em cima disso agora. Eu fazia A, agora sobre essa palavra eu vou fazer B. Amém? Eu pesquei a noite toda, fiz e aconteci, não consegui nada, mas sobre essa palavra eu vou engolir o meu orgulho de pescador e vou lançar de novo a rede lá. E aí o que vai acontecer? Sobre tua palavra. A palavra de Deus ela tem que produzir uma mudança de vida em nosso coração. E é exatamente isso que significa o custo do discipulado. É a visão que você tem de que se você tomar a cruz, largar A, B, C, D, por amor do reino de Deus, você pode ter certeza que ninguém há que tenha feito isso, que não receba muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Amém? É o que está escrito no texto. Então, quando Jesus diz a palavra de Deus vai cair no coração, é isso mesmo. Vai gerar um custo, você vai pegar, alguma coisa tem que morrer em nós. Isso é o conceito de semente. Você vai olhar para a tua vida e dizer assim, eu estava pensando em fazer isso, não vou fazer, eu vou, porque a palavra de Deus me tocou. E você age em cima disso. Amém. Só que você age, sabe por que você age? Porque a palavra de Deus promete que se você, ninguém há, que tenha feito por amor a Deus e pelo reino, que não vai ter retorno. Ou seja, essa semente tem o potencial, essa atitude que você tem em cima da palavra de Deus tem o potencial de dar 30, 60, 100 por 1 na tua vida. Amém. E não é jogo, e não é toma lá da cá, não é nada. É como o reino opera. Amém. Essa sim que é o reino opera, porque você precisa, para Deus operar e liberar a vida dele para você, e todas as promessas dele, ele tem muitas promessas, ele tem grandes coisas, planos gloriosos. Eu sei que planos eu tenho a teu respeito, eu tenho planos gloriosos a teu respeito, mas para você dar espaço para esses planos se manifestar, alguma coisa tem que morrer. E aí você vai de fé em fé, de morte em morte. Amém. Na verdade é isso, de fé em fé, você abre mão de algo que você pensava, você recebe a palavra de Deus e você age em cima, de fé em fé. E o que acontece? O reino de Deus começa a se manifestar na tua vida. Amém? Então, o que acontece, meus irmãos? Na lógica do investidor, na lógica do fazendeiro, na lógica daquele que compreende esse assunto de plantar e colher, o custo está definido para você. Você já sabe qual é o custo. Você define o custo. Você entra numa operação, você entra nisso, sabendo do que Deus está pedindo de você. Amém? Você já sabe, porque a palavra de Deus define isso. O que a palavra de Deus diz? Não murmureis, em tudo dai graça. Você já sabe o custo disso. Você vai ter que mudar o teu jeito de pensar, teu jeito de falar, para poder essa semente dar fruto na tua vida. Então você já sabe qual é o custo. Eu tenho uma língua solta, eu falo bobagem toda hora, estou toda hora reclamando, às vezes eu me pego inconscientemente falando bobagem, e o que é o custo? Eu vou ter que ser transformado nessa área. Esse é o custo. Então você já sabe qual é o custo. Mas a palavra de Deus diz, se você abraçar isso e deixar que essa palavra produza em você, você pode ter certeza que você vai ter uma grande colheita. Amém. O reino de Deus vai se manifestar em alguma área na tua vida. E nós sabemos, e hoje estudos são feitos, que as pessoas que têm dificuldade de dar graça em tudo, são as pessoas que têm se associado à doença mental com dificuldade de gratidão. Sabe por quê? Porque nos momentos de crise que você passou,
naqueles momentos traumáticos da tua vida, você não conseguiu olhar e dizer assim, ó, eu não sei o que está acontecendo, não sei porquê, mas eu sei que Deus é fiel, Deus é bom e eu vou fazer um altar e vou adorar a Deus. Se você não consegue fazer isso, o que vai acontecer? Aquilo ali vai ficar trancado no teu coração e vai afetar a tua conduta. Esses são os traumas e tudo mais. Amém. E Deus tem soluções para isso. Em tudo dai graças, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus é fiel e bom e justo, sempre bom e fiel. Amém? Seu louvor estará sempre nos meus lábios, em toda e qualquer situação. Ainda que a figueira não dê fruto, ainda que isso aqui não deu, ainda que isso aqui aconteceu, ainda que o governador fechou, ainda que aconteceu aquilo. Eu, todavia, me alegro no Deus da minha salvação. Ele é fiel e você celebra no meio dessa situação. O que você tem? Você tem um custo fazer isso. Não é fácil, morrer não é fácil. Onde todas as coisas mentem ao teu redor, falam ao contrário, você diz assim, o Senhor é maravilhoso e fiel. O que acontece? Você está expondo a tua vida ao ridículo, você está morrendo para você e está dizendo assim, eu creio em Deus, o Senhor é fiel e Ele é maravilhoso. O que você está fazendo? Tem uma semente em operação. A semente caiu no teu solo e você plantou ela. E você assumiu a perda de ser transformado. Transformação significa que você morre. Não mais eu, mais Cristo. Não mais eu, mais Cristo. E essa semente de transformação, ela vai produzir na nossa vida. Então, graças a Deus. Amém? Então, acho que nós temos que ter uma visão um pouco diferente quando nós lidamos com as coisas de Deus. Quando a palavra vem para você, você pode ter certeza. Amém? Isaac semeia na terra no meio do caos. O que é isso? Pensa bem no Isaac. Crise, chance de ter crise por mais 2, 3 anos. Deus pede a última... Oh Deus, isso aqui era a minha poupança, eu ia guardar, porque a chance é de ter... É que nem o azeite da viúva, é que nem, olha, faz um pão para mim. Planta isso aí nesse solo. Eu disse, sim, mas e se não der fruto? É morte, amém? É uma decisão de fé, é uma decisão de você... custa para nós. Mas eu creio em Deus, o Senhor é maravilhoso. E você coloca o pé na água, amém? E Deus deu 100 por 1. Então é importante, eu creio que é importante nós... Está nas Escrituras, amém? Esses 100 por 1, 2 vezes mais, 30, 60 por 1. Jesus fala, a palavra de Deus fala, tudo fala. Que é o sinal de como colheita acontece. Então, nós podemos crer, na medida que você toma decisões em obediência a Deus, você pode ter certeza que Deus, amém, vai abençoar a tua vida se atentamente ouvires a minha voz e tendo cuidado de operar nessa dimensão, virão sobre ti de acompanhar todas essas bênçãos e todas essas áreas. E imagina nós fazermos isso em todas as áreas da nossa vida. Amém. Então, eu queria deixar esse entendimento para os irmãos. 30 por 1 significa para cada um que morreu, 30 de retorno. Amém. Mas ele precisa morrer. Se o grão de trigo não morrer, ele vai ficar sozinho, ele. Fica ele só. O que ele não morreu? Ele ficou um grão só, fica um só. Se a tua semente não morre, ela fica uma semente. Ao morrer, ela pode gerar 30, 60 e 100 por 1. Glória a Deus. Então guarde isso no teu coração. Amém. Começa a colocar essa realidade, essa visão, porque é importante, meu irmão. Fé enxerga o que Deus quer fazer. Não entra numa operação sem saber o retorno dela. Amém. Não, essa capacidade, a gente faz isso naturalmente, sem saber, está um pouco impregnado em nós. Está impregnado em nós. Mas eu estou tratando de trazer à tona para você pensar um pouco. Não faz sentido. Amém. Você ter um custo enorme para ganhar metade do que você investiu. Não faz sentido nenhum. Não é essa a lógica. Começa a crer em Deus, levantar os teus olhos e assim, Deus, sob tua palavra eu lancei essa rede, eu tenho colocado isso aqui, nessa minha empresa, nessa área, nesse meu trabalho. Senhor, eu estou crendo em Ti. Amém. Começa a levantar os teus olhos, para Senhor, 30, 60, depende de você tem feito no 1. Amém.
Eu tenho botado um, tenho tirado um. Você levanta os teus olhos. Desafio você a começar a exercer a tua fé. É o seguinte, Senhor, me ajuda a entrar nas decisões que dão mais retorno e me ajuda a enxergar isso, a entrar corretamente nessas decisões de vida. Amém. Tipo assim, não, eu vou resolver morar nos Estados Unidos. Qual é o custo disso? O custo disso é enorme. E o retorno? O retorno é razoável. Sim. Faz sentido. Você investe 1 e recebe 0,2 de retorno. Que bênção, recebi 0,2. Você investiu 1 e tem 1,2. Assim, o risco e o retorno não vale a pena. Esse não é como Deus opera. Não é como Deus opera. A semente no solo de Deus dá muito mais fruto do que isso. No reino de Deus, você pode ter expectativa 30, 60 por 1. No nosso terreno, glória a Deus, eu botei 1, tirei 1,2. Tirei 1,2 de retorno. Que bênção, glória a Deus. No momento de crise, tirei 1,2. Esse é a nossa força. Graças a Deus que Deus nos faz isso. Mas eu desafio os irmãos, amém? No reino de Deus tem uma lógica um pouquinho maior. 30, 60 e 100 por 1. Amém? Quantos pode dizer 30, 60, 100 por 1? Mas 60, 100 por 1. Reino de Deus. E um texto a mais que eu queria colocar, em Malaquias 3,11, você não precisa dizer, trazei todos os dízimos, e fala sobre isso, para que as janelas dos céus abertas, haja mantimento, e provai-me nisso. Olha, se eu não abrir a janela, derramar a bênção sem medida. Aqui, nem é 100 por 1, amém? Aqui é 1 monte por 1. Eu não sei quanto é que é isso aqui, porque ele diz é sem medida, é algo que não vai ter onde pôr. Então, provavelmente, é mais do que podia pensar e imaginar essa medida aqui. Amém? Amém? É isso. E aí, diz assim, por vossa causa, como ele está dizendo, repreenderei o devorador. Então, meus irmãos, nessa manhã, nós vamos trazer nossos dízimos, nós vamos trazer nossas ofertas, nós vamos semear no reino de Deus, nós vamos semear sob a palavra de Deus, amém? Nós vamos colocar nossa fé, e parte do que acontece é Deus que quer abençoar a tua vida, mas parte da operação de Deus, nossos dízimos e ofertas funcionam como uma arma nessa hora. Mas funciona como uma arma nessa hora. Ele diz assim, eu vou colocar, ele vai assim, eu vou repreender o devorador. Amém? Quando você está semeando aqui, ele está repreendendo o devorador. Meu irmão, tem um devorador comendo as coisas da nossa economia, que os caras estão dizendo, vai ter um impacto. Não, ele está comendo solto ali. O devorador está saqueando a nossa economia. E Deus diz assim, provai-me nisso, no meio dessa situação, semeia, traz os teus dízimos e a tua oferta com essa visão, não dá gorjeta para Deus, meu irmão, amém? Eu dou lá meu dízimo, não dá gorjeta para Deus, você semeia no reino de Deus, você honra a Deus com as tuas primícias, você adora a Deus com as tuas primícias. Se você quer dar gorjeta, dá gorjeta também, não tem problema, não é o ponto. Mas não substitui. Existe um conceito espiritual glorioso que acontece onde você morre para algo, porque Deus quer abrir a janela do céu sobre a tua vida. Guarda no teu coração, meu irmão. Você não vai ter nenhuma colheita se não tiver semente no solo. Nós estamos procurando esse negócio mágico na igreja que diz assim, graças a Deus, Deus vai me abençoar. Você não dá mínimo para Deus, você nunca semeou, você não dá nada de custoso para Deus e quer que Deus vai ganhar 100 por quanto? 100 por 0, é 0. É uma lógica estranha, como se Deus fosse fazer coisas para nós assim. E Deus faz, Ele nos abençoa como Pai, Ele nos ajuda, amém, Ele dá aquela... Mas reino de Deus e autoridade no que Deus quer tocar, ele tem que ter semente no solo. Amém? Amém? A glória a Deus, Deus vai me dar 100 por 1. Sim, mas onde é que está o 1? Não, Deus sabe que eu não tenho 1, eu não tenho condições de dar 1. Então não tem 100, meus irmãos. Porque fé tem que estar em jogo, tem um custo, tem que haver um custo. Sempre. Sempre tem um custo envolvido. Sempre vai ter. E, meus irmãos, parem de achar uma vida que não tenha custo. Tem muita gente tentando assim, não, isso aqui é meio complicado, isso aqui vai me custar tanto, isso aqui... Assim, não existe essa vida. Sim, tem um custo.
Ah, mas eu vou ter que largar essa amizade. Sim. Se você quiser algum custo, vai haver, sempre vai ter. E tem esse lado assim nosso, que diz assim, não, eu não fui chamado para... Amém. E o que nós estamos vivendo é isso, nós estamos vivendo uma economia, uma sociedade que tem pessoas que querem sem ter custo nenhum. Esse é o nosso desafio que nós estamos vivendo. Parem de achar que vocês vão ter uma vida que não vai custar nada, vai ter um custo, sempre um custo atrilhado. Ah, mas esse período eu estou trabalhando feito um condenado, estou precisando fazer sim, então, custo. Você não olha como um problema, olha como uma semente. Não vai ser sempre assim. Amém? Amém? Isso faz parte. Amém? E aí diz assim, por vossa causa, graças a Deus, por minha causa, por tua causa, por causa dos nossos filhos, cada um de nós, Deus vai repreender o devorador para que não consuma o fruto da terra. Ele não vai tocar na nossa colheita, ele não vai meter a mão na minha colheita. Amém? Não vai meter a mão na minha colheita. A vossa vide no campo não será estéril. Então o que acontece? Deus vai repreender o devorador, ele não vai roubar a minha colheita. E a minha vide não vai estéril, ela vai dar fruto. Amém? Então declara isso sobre tua vida, sobre tua casa, sobre teus filhos, sobre tudo que você tem. Amém? Em nome de Jesus. E é com esse contexto, por isso, meus irmãos, que nós precisamos ser instruídos nesse assunto de recursos no reino de Deus, que é a área onde mais dói, que foi a história do jovem rico, é onde mais nos incomoda, porque é a nossa segurança. E a gente está querendo a bênção de Deus sem ter nenhuma dor. A gente dá do excesso, da sobra. Amém? Essa realidade, por isso que não pode deixar no automático. Pega lá, dou meu dízimo, faço lá. Não. Tem que estar sempre com essa visão renovada de fé. Eu estou fazendo algo que Deus me instruiu nessa manhã. Amém. Eu sei, isso aqui está me custando algo. Amém. Davi disse isso. Eu não vou fazer nada para Deus que não custe. Por que ele estava dizendo isso, meus irmãos? Porque ele está fazendo o resto para Deus, porque ele sabe, se eu quiser algo, uma intervenção divina, algo tem que sair do meu bolso. Amém. Abraão, esses homens todos dizem assim, não vem com essa ideia de me dar coisa, de fazer coisa, algo tem que custar de mim. Porque se eu não tiver uma semente no solo, eu não vou ter o 1 no solo, para Deus poder usar esse 1 e botar 30, 60, 100 por 1, não vou ter nada no solo. Amém. Não vem com essa, eu vou pagar o altar, eu vou fazer tudo e vou entregar na mão de Deus. E é isso que nós fazemos, por isso, meus irmãos, não deixe ficar no automático. Quando você tiver a oportunidade, vai a Deus e diz assim, Deus, mas sob tua palavra, eu vou lançar a rede de novo. Amém. Mas esse eu fiz semana passada. Claro, meu irmão, você tem a colheita semana passada, você tem outra colheita. E é aí que nós precisamos tocar naquilo que Deus tem. Virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Amém? Eu não quero uma bênção. Amém? Eu quero bênção em todas as áreas, todos os dias, em todos os tempos. Amém? Amém? Eu quero andar sobre a bênção de Deus. Amém? Então, todas as oportunidades que nós temos de dizer assim, quando Deus fala algo conosco e algo move no nosso espírito, o que vai acontecer? Vai ter um custo, mas tem uma colheita te esperando. Aprende isso. E a colheita do reino de Deus, o solo reino de Deus, é sempre 30, 60, 100 por 1. É sempre abundante a colheita que Deus tem. Semente de batata dá batata. Deus provê pão para quem está com necessidade de fome e semente. Só o que ele está dizendo? Ele está dando uma semente na tua mão de batata, é porque você pode ter expectativa de batata está vindo. Ele vai, na palavra que você recebe, está a dica de qual é a colheita que ele está te dando, porque é ele que instrui essas coisas. Olha o que Deus disse para Davi. Davi, o profeta veio para ele, vai até a eira de Araúna, constrói um altar e faz assim, e eu vou repreender o anjo da morte. A semente, Deus deu a semente para ele plantar, e a colheita era a repreensão do anjo da morte. Então presta atenção, quando Deus fala, tudo faz sentido no reino de Deus.
Ah, glória a Deus, Deus me deu a oportunidade de plantar. Está plantar em quê? Ele vai te dizer, ele vai dar semente para o semeador. Ele vai te indicar a colheita. Onde você está indo com consciência, eu estou plantando algo nessa manhã, porque Deus, na palavra que Ele me deu, mexeu no meu espírito, não só me deu uma instrução sobre algo, mas Ele já, nessa semente, Ele já apontou qual é a colheita que Ele quer me dar. Então você semeia numa direção. Algumas coisas aqui foram faladas que Deus já deu um estalo para você no que é a colheita que Deus quer dar para você. Vocês já ouviram isso. Nessa palavra toda vocês já entenderam. Então o que Ele está dizendo? Essa é a colheita que eu quero dar a vocês. Agora eu vou te dando a semente para você, coloca no solo. E crê. Então quando você estiver semeando, fazendo qualquer coisa em obediência à palavra de Deus, presta atenção que aquilo é uma semente, ela está apontando que é uma semente que tem que morrer, mas é uma semente que está dando dica de qual a colheita que vai ser vinda, que está vinda. Presta atenção na semente e na dica que ela dá para a tua colheita. Quando a palavra de Deus vem no teu coração, Ele está te pedindo algo, mas Ele está apontando para algo também. Ok? Ele está pedindo algo, essa semente, mas está apontando. Vai até a eira de Araúna e erige um altar para que eu repreenda o devorador. Semente, retorno. E aí você olha, reino de Deus, o que acontece? O cara chega para ele e diz assim, não, deixa que eu pago. Não. Claro que não. Se eu não pagar, se eu não fizer isso, eu não vou ter essa colheita. E aí ele diz assim, o que Davi está olhando? O risco-retorno? Amém. A relação é excelente para mim. O que é esse investimento que eu tenho que fazer diante do retorno que eu vou ganhar? Com licença, não estraga a minha colheita no reino de Deus aqui. Amém. Não, deixa que eu semeio para ti. Como assim deixa eu semeio para ti? Eu semeio para ti. Como assim? Amém. Foi o que o Araúna fez. Não, deixa que eu faça. Não. Faz sentido isso, meus irmãos? Amém. Com certeza, Deus, na sua graça, já apontou certas colheitas conectadas com a semeadura de você nessa manhã. Aí você faz. O que você faz? Nós fazemos com visão. Eu estou semeando tanto, já sei quanto é que isso aqui está me custando. Isso aqui. Está fazendo tanto? E agora eu tenho essa expectativa. Risco, retorno. Ninguém que tenha feito nada pelo reino de Deus que não receba 30, 60, 100. Acho que a gente tem que começar a pensar mais, e crer mais, declarar mais essas colheitas. 30, 60, 100 por um. Em nome de Jesus. Então que a bênção de Deus venha sobre a tua casa nesse momento. Em nome de Jesus.